Conversando com você de uma forma meio simples, você entendeu o Evangelho. Estou conversando com você bem calmo, para que essa palavra acerte o teu espírito como uma flecha, para você abrir a sua mente e não ser enganado. Estar em Jesus é ser diferente, é aprender a ser diferente, é ser livre de remédios depressivos, porque Jesus é vida. Estar em Jesus é ser livre do ódio, da raiva e da contenda, porque Jesus é paz. Estar em Jesus é ser livre da ganância e da avareza, porque Jesus sustenta. Tem muita gente que está na igreja porque é avarento, porque acha que se ir na igreja, Deus vai prosperar a vida dele e deixar ele rico. E aí vem alguns pastores e fica dando revelações e profecias, dizendo que Deus vai tornar a pessoa muito próspero, que as pessoas vão ver o que Deus vai fazer na vida do outro. Eu não desacredito nisso não, eu sei que Deus pode. Mas o Evangelho, irmãos, não tem primazia nisso não. O Evangelho é mudança de coração, é um estado de espírito em paz, é uma alegria em viver e em servir a Deus e o outro. Para de ficar enganado, para de dar lugar ao diabo. Você que percebe a avareza, o orgulho e a arrogância nos líderes, que não ensina sobre isso aqui, sobre mudança de vida, sobre estar em Cristo, sobre viver em paz, não fica enganado não, irmãos. E não vive por baixo de maldição também não, aonde o bispo, o padre, o pastor diga, se você sair daqui, você está amaldiçoado. Mentira! Como que uma pessoa que não tem moral em nenhuma vai ter moral para amaldiçoar a sua vida? Você não pode abençoar, vai amaldiçoar você. Saia desse lugar em paz e venha para um lugar de paz e de justiça. Fico triste de ver as pessoas sendo enganadas pelos líderes. Você tem que fazer um voto de R$300 para você receber uma bênção especial. Não, irmãos. Se você quiser fazer um voto pela fé para ajudar na igreja numa obra, amém, não tem problema. Mas eu falar que você tem que dar R$300, R$500 para você ser abençoado de maneira comprar a bênção na mão de Deus, não existe isso não, irmãos. Uma coisa é fazer pela fé, a outra é você ser pressionado a fazer aquilo. Uma coisa é você fazer porque você gosta e porque você vê a necessidade da igreja. Outra coisa é o pastor falar que você tem que fazer para Deus te dar. Você tem que aprender a diferenciar esses pontos para você não ser enganado. Nós precisamos de contribuição para manter esse programa, para manter a igreja lá no centro, que não é fácil. Nós precisamos. Mas se você for ali e ter fé e abençoar, amém. Mas você nunca vai escutar dentro da igreja. Vem aqui, doe R$500. Porque a partir desse momento Deus vai abençoar a sua vida, porque você conversando com você de uma forma meio simples, você entendeu o Evangelho. Estou conversando com você bem calmo, para que essa palavra acerte o teu espírito como uma flecha, para você abrir a sua mente e não ser enganado. Estar em Jesus é ser diferente, é aprender a ser diferente, é ser livre de remédios depressivos, porque Jesus é vida. Estar em Jesus é ser livre do ódio, da raiva e da contenda, porque Jesus é paz. Estar em Jesus é ser livre da ganância e da avareza, porque Jesus sustenta. Tem muita gente que está na igreja porque é avarento, porque acha que se ir na igreja, Deus vai prosperar a vida dele e deixar ele rico. E aí vem alguns pastores e fica dando revelações e profecias, dizendo que Deus vai tornar a pessoa muito próspero, que as pessoas vão ver o que Deus vai fazer na vida do outro. Eu não desacredito nisso não, eu sei que Deus pode. Mas o Evangelho, irmãos, não tem primazia nisso não. O Evangelho é mudança de coração, é um estado de espírito em paz, é uma alegria em viver e em servir a Deus e o outro. Para de ficar enganado, para de dar lugar ao diabo. Você que percebe a avareza, o orgulho e a arrogância nos líderes, que não ensina sobre isso aqui, sobre mudança de vida, sobre estar em Cristo, sobre viver em paz, não fica enganado não, irmãos. E não vive por baixo de maldição também não, aonde o bispo, o padre, o pastor diga, se você sair daqui, você está amaldiçoado.
Mentira! Como que uma pessoa que não tem moral nenhuma vai ter moral para abençoar a sua vida? Você não pode abençoar, vai amaldiçoar você. Saia desse lugar em paz. Estou conversando com você de uma forma meio simples, para você entender o Evangelho. Estou conversando com você bem calmo, para que essa palavra acerte o teu espírito como uma flecha, para você abrir a sua mente e não ser enganado. Estar em Jesus é ser diferente, é aprender a ser diferente, é ser livre de remédios depressivos, porque Jesus é vida. Estar em Jesus é ser livre do ódio, da raiva e da contenda, porque Jesus é paz. Estar em Jesus é ser livre da ganância e da avareza, porque Jesus sustenta. Tem muita gente que está na igreja porque é avarento, porque acha que ir na igreja Deus vai prosperar a vida dele e deixar ele rico. E aí vem alguns pastores e fica dando revelações e profecias, dizendo que Deus vai tornar a pessoa muito próspero, que as pessoas vão ver o que Deus vai fazer na vida do outro. Eu não desacredito nisso não, eu sei que Deus pode. Mas o Evangelho, irmãos, não tem primazia nisso não. O Evangelho é mudança de coração, é um estado de espírito em paz, é uma alegria em viver e em servir a Deus e o outro. Para de ficar enganado, para de dar lugar ao diabo. Você que percebe a avareza, o orgulho e a arrogância nos líderes, que não ensina sobre isso aqui, sobre mudança de vida, sobre estar em Cristo, sobre viver em paz, não fica enganado não, irmãos. E não vive por baixo de maldição também não, aonde o bispo, o padre, o pastor diga, se você sair daqui você está amaldiçoado. Mentira! Como que uma pessoa que não tem moral nenhuma vai ter moral para abençoar a sua vida? Você não pode abençoar, vai amaldiçoar você. Saia desse lugar em paz e venha para um lugar de paz e de justiça. Fico triste de ver as pessoas sendo enganadas pelos líderes. Você tem que fazer um voto de R$300 para você receber uma bênção especial. Não, irmãos. Se você quiser fazer um voto pela fé para ajudar na igreja numa obra, amém, não tem problema. Mas eu falar que você tem que dar R$300, R$500 para você ser abençoado de maneira comprar a bênção na mão de Deus, não existe isso não, irmãos. Uma coisa é fazer pela fé, a outra é você ser pressionado a fazer aquilo. Uma coisa é você fazer porque você gosta e porque você vê a necessidade da igreja. Outra coisa é o pastor falar que você tem que fazer para Deus te dar. Você tem que aprender a diferenciar esses pontos para você não ser enganado. Nós precisamos de contribuição para manter esse programa, para manter a igreja lá no centro, que não é fácil. Nós precisamos. Mas se você for ali e ter fé e abençoar, amém. Mas você nunca vai escutar dentro da igreja. Vem aqui, doe R$500. Porque a partir desse momento Deus vai abençoar a sua vida, porque você contribui.